quero saber se você que está aí tem ideia de como se defender numa reclamação trabalhista. Se você receber uma reclamação trabalhista hoje, você tem como se defender? Muita gente que tem espaços beauty, que tem clínicas de estética, contratam errado sem nem perceber. Isso é muito sério, minha gente. Ninguém sabe quando é que tem que ser um parceiro, quando é que tem que ser um CLT, quando é que precisa de um responsável técnico, fazem uma confusão tremenda, contratam um como o outro, quando vê estão construindo um passivo terrível que podem custar alguns milhares de reais. Mas fica tranquila, que hoje eu vou te ensinar como contratar corretamente, como evitar problemas jurídicos, proteger teu faturamento e ainda por cima vai ser tudo de graça. Basta você assistir até o final. Aproveita e clica aqui para curtir esse vídeo e seguir a gente aqui no canal. Os erros que parecem mais inofensivos e mais recorrentes são: contrata parceria, mas trata como CLT. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês não fazem contrato, vocês não têm a emissão da nota fiscal, mas paga comissão, chama o parceiro de funcionário, diz que ele vai ter férias e que ele vai ficar de folga, quando na realidade ele é um CNPJ dentro do seu CNPJ. Aí quando eu vejo um negócio desse, minha gente, eu só fico em tempo de infartar. Quando você contrata um profissional parceiro, ele tem um certo grau de autonomia, tá? Não vira um cabaré, porque ele é um profissional parceiro. Ou seja, não significa que ele vai chegar no seu salão, na sua clínica e fazer o que ele quer. Não é bem assim. Existirão regras, você precisa colocar elas no contrato, precisa ter um regimento interno, mas ele tem que ter um certo grau de autonomia. E como é que eu faço isso, Janes? Tudo que fica combinado e acordado não sai caro. Ela vai ter autonomia para bloquear a agenda? Sim, ela vai ter, mas não vai ser amanhã. Ela não vai chegar e dizer assim: olha, hoje eu vou embora porque eu não quero mais trabalhar. Estou cansada, eu vou para casa. Porque quando você é dono do seu próprio negócio, você não pode fazer isso. Porque tem um monte de gente que depende de você. Como ela é um CNPJ dentro do seu CNPJ, ela também não vai poder. Só que isso precisa estar estabelecido num contrato. Aí o que é que acontece? Vocês pagam a comissão, chamam de funcionária e depois acham ruim quando ela diz que é PJ e que não precisa obedecer a horário. Então vamos separar direitinho as coisas, tá certo? Vamos deixar isso bem separado, combinado? Outra coisa que acontece com muita frequência e gera a maior confusão: exigir horário. Janes, eu posso exigir horário? Eu não posso exigir horário. Mas se eu não peço para a parceira estar no meu espaço na hora que ele vai abrir, pode ser que não tenha ninguém atendendo. Vejam, minha gente, como eu acabei de falar, uma clínica e um espaço beauty não se confundem com um cabaré. Existem regras. Agora, se você não estabelece as regras, você fica sem regras e não pode cobrá-las de ninguém. Então, o que é que você precisa fazer? Estabelecer a cultura do seu negócio. Quando vai abrir, quando vai fechar, quando é que essa profissional vai ser interessante para você e quando ela não vai ser. Uma profissional que não tem disponibilidade para acompanhar o funcionamento do teu negócio, ela não te interessa. Então, você dispensa, tá? Tudo precisa ser previamente ajustado. Óbvio que vai acontecer em determinados momentos de ter uma agenda bloqueada em um determinado dia. É preciso estabelecer um prazo com antecipação. Então, para ela se ausentar, estabelece uma regra de pelo menos uma semana para ela comunicar. Ah, ela quer tirar um recesso. Tem que estar no contrato que esse bloqueio de agenda superior a uma semana precisa ser avisado. Com quanto tempo? Só que sem regra, minha gente. O falado, o vento leva. Já dizia minha avó. Vocês combinam uma coisa no começo, aí o negócio vai degringolando no meio do caminho, depois vira a maior confusão e no final das contas o prejuízo é todo seu, que contratou de maneira errada. Agora eu vou te explicar
bem direitinho, para você não ter dúvida de como contratar cada pessoa que vai trabalhar no teu espaço. CLT ou prestador de serviço? Quando é que você vai contratar um e quando é que você vai contratar outro? Para você contratar CLT, você tem que considerar que você vai precisar dessa pessoa em tempo integral no teu espaço. Então, digamos que você precisa de um fisioterapeuta dermatofuncional na tua clínica. A decisão para contratar esse profissional é: ou ele vai ser uma pessoa jurídica como prestador de serviço, ou ele vai ser um seletista, certo? O fisioterapeuta não pode ser profissional parceiro, então você já tira desse bolo, combinado? Vou decidir, Janes, eu acho que vai sair muito caro se eu for contratar CLT. Eu prefiro contratar como prestador de serviço, vou pagar a ela uma participação, mas eu quero que ela esteja aqui todos os dias. Você vai ter que ajustar com essa profissional a autonomia de horário, a autonomia de desenvolvimento das atividades profissionais dela, principalmente por quê? Porque ela que é responsável pelo serviço que ela executa e não você. Diferente de quando você contrata um profissional parceiro. Você é responsável pelo serviço que ele executa. Tá conseguindo entender? Então, quem fica nessa categoria que você pode contratar como pessoa jurídica ou como prestador de serviço? Fisioterapeutas dermatofuncionais, enfermeiro esteta, biomédico esteta, médicos, dermatologistas, que vão no teu espaço, que vão na tua clínica pontualmente. Jones, mas 2 vezes na semana é pontualmente? Sim. Ela vai metade de um expediente, você vai fazer o Botox Day e vai contratar um dermatologista para fazer isso. E aí você vai fazer um contrato de prestação de serviços, estabelecendo como é que você vai fazer aquela remuneração para aquela pessoa, quais são as suas obrigações e quais são as obrigações dela. Agora, se esse profissional precisa estar à disposição do teu negócio, você tem que pagar o piso da categoria e assinar a carteira. A diferença são os encargos. O CLT, óbvio, vai gerar um custo maior. Em compensação, você vai ter um profissional 6 vezes na semana, tá? Dentro da tua clínica. O profissional que é prestador de serviços, ele pode ser contratado como pessoa física ou como pessoa jurídica, se ele tiver um CNPJ. A diferença entre um e outro vai ser a tributação, mas vai ser uma responsabilidade dele, não é sua. Diferente da CLT, que é sua responsabilidade. Outra coisa, recomendo que sempre seja emitida nota fiscal da participação que esse profissional tiver no lucro do serviço que ele executa, tá certo? Porque você consegue comprovar que aquilo dali de fato era uma relação igualitária. Não tinha uma subordinação, existia na realidade uma parceria. Você tem disponibilidade de espaço, você tem uma prospecção de clientela e o profissional entrou com a mão de obra para executar um serviço pelo qual ele é responsável. Fica claro isso. Diferente de se ele não emite nota fiscal, está lá todo dia, mas está lá com um contrato de prestação de serviços e você pode ter um vínculo empregatício reconhecido. Então, fica atenta a esses requisitos que são extremamente importantes para não confundir as relações entre CLT e prestador de serviço. Isso é essencial. De nada adianta ter um contrato se na vida real ele funciona de outro jeito, certo? O contrato tem que estabelecer como acontece na realidade. Então, faça as escolhas certas para não ter um passivo trabalhista aí, que mesmo que você ganhe o processo, consiga se proteger, você já tem prejuízo, porque só assessoria jurídica, né, minha gente? Trabalhista não é barata não, viu? Agora vamos falar um pouquinho sobre a lei do salão parceiro, que é uma lei pouco conhecida, com uma reputação não muito boa, principalmente no judiciário, mas eu sou uma defensora muito grande da aplicação correta dessa legislação. E ela pode ser utilizada tanto para espaços de beleza quanto para clínica de estética. A lei de salão parceiro, ela permite que esteticistas, podólogos, cabeleireiros, manicure, pedicure, massoterapeutas sejam contratados como parceiros do salão, do espaço em que eles prestam o serviço.
havendo uma distribuição de lucros, que é variável a depender da divisão de responsabilidades. Então, quanto mais responsabilidades o profissional tiver, maior a participação dele. Se ele só entra com a mão de obra e prospecção de cliente, do espaço de beleza, toda a infraestrutura, todos os insumos, eu recomendo que seja feita uma PL entre 30 profissional parceiro e 60 salão parceiro, certo? Essa legislação, ela tem muitas vantagens. Por quê? Porque ela permite que um CNPJ funcione dentro de outro CNPJ, com a diminuição de encargos, mas garantindo uma comprovação de renda para esse profissional parceiro, garantindo previdência social. Quando o profissional faz as contribuições sociais devidas, ele fica cobertado pela Previdência, ele pode tirar licença maternidade, ela pode tirar um auxílio-doença, terá direito a uma aposentadoria. Então, é um benefício muito grande, desde que feito da maneira correta. Quando a gente fala de uma contratação de parceria, nós estamos falando que não existe vínculo empregatício, tá? Isso não significa que o seu espaço será a casa da mãe Joana e que o profissional vai fazer o que ele quer na casa da mãe Joana. Não é assim. Mas existe um grau de autonomia. O grande X da questão é a quantidade de erros que se cometem quando contratam esses profissionais como profissionais parceiros, na teoria, mas na prática tratam como CLT. São erros muito comuns. O espaço se beneficia das vantagens que a legislação traz, mas não assegura os direitos que a legislação traz. Então, paga a comissão, ótimo, mas exige horário, não dá férias, não paga 13º e não paga FGTS. Até aí, tudo bem. A legislação salvaguarda isso. Por quê? Porque quando você vai fazer uma conta bem básica, se a pessoa que é cabeleireira ganhasse o piso da categoria, aqui em Pernambuco está em torno de uns R$ 1.700, ela ganharia muito menos do que ela ganha sendo uma profissional parceira e tendo uma comissão em cima do que ela produz. Então, quando você faz um cálculo em 12 meses, esse profissional acaba ganhando mais diretamente, ela recebe, e não a previdência, e não fica depositado numa conta de FGTS, muito mais do que o empregador, o salão pagaria se ela fosse uma CLT, certo? E esse dinheiro acaba se esvaindo porque não vai para a mão de quem importa. Não traz modificação na vida desse profissional, porque o FGTS fica lá depositado. As contribuições sociais são altas para a gente pagar um salário de R$ 1.700. Quando a gente vai fazer a conta da contribuição social de um profissional parceiro, o pagamento gira em torno de R$ 70 a R$ 80 por mês. Se ela fosse CLT, isso com certeza iria para uma soma de aproximadamente uns 300 e poucos reais, contando com INSS, FGTS, talvez até um pouco mais. E ela não teria o ganho financeiro que ela tem tendo participação nos lucros. Então, o que é que o legislador fez? Tirou um pouquinho e entregou um pouquinho, mas ela precisa ser feita de maneira correta. Então, precisa ter contrato. O contrato precisa reger essa relação de maneira real, de como ela funciona. É necessário que esse profissional tenha um CNPJ regular. Ah, Jones, é por isso que contratam como MEI, é a contratação como MEI, é a contratação do salão parceiro. Depende. O salão parceiro pode não ser um MEI, ele pode ser uma limitada, ele pode ser uma ME, vai depender de quanto ela fatura. Uma pessoa que fatura mais de R$ 6.800 por mês não pode ser profissional parceira MEI. Ela acaba saindo dos requisitos para ser MEI, que é faturar uma média de 6.800 por mês, certo? Então, vai depender de quanto ela fatura. Eu tenho clientes, por exemplo, que funcionam em São Paulo, que tem profissionais parceiras que faturam mais de R$ 15.000. Então, elas não podem ser MEI, elas precisam ser uma ME, uma limitada. Os encargos vão modificar um pouquinho? Vão, mas o que importa é
elas precisam pagar os tributos, elas precisam emitir a nota fiscal. Tudo que elas receberem de vocês precisará ser pago mediante a apresentação de uma nota fiscal. Janes, mas aí a tributação vai aumentar. Da MEI não aumenta, tá? Não, isso é mito. Não aumenta. Vai ser os mesmos, acho que é R$ 76. Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, está em torno de R$ 76, R$ 78. Ela pode emitir a nota fiscal que ela quiser, não vai alterar a tributação. E ela vai ter todas as vantagens, certo? Óbvio que uma ME, uma limitada, vai ser um pouco mais tributada, mas ainda assim é uma vantagem porque ela tem uma comprovação de renda. E isso dá poder aquisitivo para esse profissional. Outro erro bastante comum e que eu vejo com muita frequência é ou não ter um contrato e dizer que é parceiro, ou ter um contrato e não homologar no sindicato. A legislação exige como um requisito de validade dessa relação jurídica, no bom português, só existe parceria se tiver homologado no sindicato, tá certo? Aconteceu há muito tempo atrás do judiciário não reconhecer esse requisito como muito importante. Hoje não é mais assim que funciona. Então, tem parceria, o contrato tem que estar homologado. Não tem para onde correr. Ah, Janes, mas tem sindicato que tem problema, que não quer homologar, que só quer homologar o contrato deles. Eu sei, eu já briguei com metade dos sindicatos do Brasil. Mas tem alguns que fazem o que é certo. Se vocês quiserem, eu posso contar para vocês. Combinado? É só vocês perguntarem aqui que eu passo o gabarito. Mas é sério mesmo, eu já briguei com um monte de sindicato. Inclusive com daqui de Recife. Eu fui barrada, pô. Eu quis me inscrever numa palestra, não me deixaram escrever não, Jeff. Só porque eu queria homologar o meu contratinho. Aí se você não toma esses cuidados, o que vai acontecer é que essa pessoa vai trabalhar para você, vai receber mais do que receberia se fosse CLT, e quando sair vai te processar. Aí você vai tomar um baita de um prejuízo, que pode, inclusive, fechar o seu negócio. Como nós não queremos que isso aconteça, assiste o vídeo até o final, pelo amor de Deus. Outra contratação que é muito importante de você saber quando e como fazer. A contratação do responsável técnico. Janes, quando é que eu preciso de um responsável técnico? Eu sou um salão de beleza, mas eu ofereço serviço de estética. Eu preciso, eu não preciso, eu tenho que ter. Eu faço design de sobrancelha, mas de vez em quando tem despigmentação. E agora? Que desespero. Calma, respira, que eu vou te explicar. Você só vai precisar de um responsável técnico no seu espaço, seja ele de beleza ou numa clínica de estética, se você prestar serviços que têm procedimentos invasivos e que impactem na saúde do seu paciente. Em bom português, o que danado é um procedimento invasivo? Aí tem minimamente invasivo, grandemente invasivo. Fica nessa dúvida de saber o que não é, o que é. O ponto é, fez botox, enzima, laser, carboxterapia, tudo que envolver injetável tem que ter um RT no meio. Outra coisa, se o procedimento que você realiza exige que ele seja executado por um profissional específico, tem que ter RT também, tá? Por exemplo, não é todo profissional que pode trabalhar com a harmonização orofacial. É necessário ter um determinado tipo de formação. Se você oferece esse serviço e esse profissional, obviamente, pelo amor de Deus, tem a habilitação para executar o serviço, que você não é louca de contratar alguém que não é habilitado, porque você não quer ser presa, não é verdade? E como eu digo com frequência, eu não faço criminal, gente. Eu só previno riscos, viu? Quando os riscos acontecem e se tornam crimes, eu infelizmente não posso fazer mais nada por vocês. Quando a empresa precisa ser registrada na vigilância sanitária, é necessário ter um RT. Então, faz esses procedimentos, tem um CNPJ e ele precisa de autorização da vigilância sanitária, então você vai precisar ter um RT. Não precisa ser dono da empresa, não precisa estar no quadro de funcionários, mas precisa
ter a formação adequada e exigida pela lei para prestar aquele serviço. Você pode contratar o responsável técnico como CLT e o valor que você vai pagar de salário vai ser o valor recomendado, geralmente, pelo conselho profissional a que essa pessoa está vinculada, ou você pode contratar como prestador de serviço sem nenhum problema. Mas não é aquela história, a pessoa vai lá, assina um papel e desaparece. O RT, ele tem responsabilidades e ele precisa fazer determinados acompanhamentos. É um prestador de serviços que, quando acontecer alguma intercorrência, uma visita da vigilância sanitária, vai precisar estar presente no teu espaço. Então, no contrato de vocês de prestação de serviço, tem que estabelecer essas regras. Quando houver, mesmo que seja fora do horário, ela vai responder, essa pessoa vai vir, vai apresentar a resposta à vigilância sanitária. Então, o RT responde, via de regra, dentro do seu espaço, à autoridade sanitária. Relembrando, ela pode ser CLT ou prestadora de serviços. Agora, fiquem atentas. Se você presta serviço que necessita de RT e você não tem, o risco é muito alto de você ser multada ou de ter o seu estabelecimento fechado. Presta atenção, viu? E como eu disse, prestar o serviço sem a habilitação técnica exigida pela lei é crime, viu? E aí eu não ajudo mais. Sinto muito. Mais mastigado do que isso, minha gente, só se eu for fazer a contratação por vocês, viu? Agora não tem perigo de você não saber como é que contrata no seu espaço. Então, se tiver alguma dúvida, por mais óbvia que seja, manda aqui nos comentários. Ou melhor ainda, manda lá no Instagram, adv.janinaricardo. Quem tá lá no direct sou eu e aqui quem vai responder sou eu também. Não perde a oportunidade de seguir aqui no canal para acompanhar os novos vídeos que ainda vão chegar. E se você realmente aprendeu como contratar a sua equipe, também conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se já se ferrou também numa contratação errada, conta, amigos, conta aqui, que a gente chora junta. De repente eu vejo como remediar um pouco, te consolo. Mas o que importa é que daqui pra frente o negócio vai ser diferente. Eu não lembro quem foi que cantou isso, mas tem alguém que canta. Daqui pra frente, pronto, isso aí.